Cidade FM, no combate ao coronavírus. Informação de qualidade para você. Está começando mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, com destaque para os municípios da região. Seja bem-vindo, fique com a gente. Pois é, abrimos espaço no Show da Manhã para muita informação. E aqui comigo, mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago Sório. Bom dia a todos os amigos. Uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo. Estamos ao vivo também, além do rádio, na internet, com nossa live no Facebook. Acesse agora para assistir com som e imagem essa cobertura especial, facebook.com/Rádio Cidade Tu. Não esqueça lá de curtir, compartilhar e comentar os assuntos, dizer que você está nos assistindo aí, tá bom? Fique à vontade para interagir com a gente. E mais 4 pessoas testaram positivo para o coronavírus em Itu. A boa notícia é que outros 3 pacientes já se curaram da doença. Pois é, Tiago, 176 os casos confirmados em Itu, passando de 172 para 176. 94 são os curados até o momento na cidade de Itu por Covid-19. O número de óbitos permanece em 21, o número de casos suspeitos aumentou um pouquinho para 31 que estão aguardando resultados de exame, sendo que 9 estão em internação clínica e 6 casos suspeitos estão internados em UTI, Tiago. E a gente continua atualizando as informações das cidades da região. Sorocaba já passa de 1.000 infectados pela Covid-19. A quantidade de mortes pela doença também aumentou. Pois é. No boletim anterior eram 995 casos confirmados, agora 1.083, isso mesmo, 1.083 casos confirmados de Covid-19 em Sorocaba, que registrou mais 4 mortes confirmadas com o novo coronavírus. Os casos confirmados passando, portanto, 995 para 1.083. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 50. Entre os novos óbitos, né? As vítimas, 2 homens e 2 mulheres. O primeiro, um homem de 67 anos, era diabético, tinha doença neurológica. Segunda vítima, do sexo masculino, tinha 70 anos e era cardiopata. E a terceira vítima, uma mulher de 84 anos sem comorbidades. A quarta vítima, uma mulher de 74 anos que tinha doença neurológica. Sorocaba recebeu a notificação de mais 88 novos casos confirmados de Covid-19. Desse total, 47 estão internados, sendo 21 em UTI. E o total de recuperados ou em estado de recuperação passou de 910 para 986. A cidade também passou de 170 para 129 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 32 estão internados em hospitais da cidade, sendo 9 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 6. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 2.038, Tiago. Muito bem, são 8h06, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora. Estamos aqui traçando um balanço dos casos de coronavírus nas cidades da nossa região. Mais 5 casos foram confirmados na cidade de Salto. Subindo, portanto, para 58 os casos confirmados em Salto. O número de pacientes curados é 41. O Salto ainda tem um óbito confirmado até o momento. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados diminuíram de 17 para 11 na cidade de Salto, que tem 58 casos confirmados. Tiago. Muito bem, são 8h07 e a gente continua atualizando agora de Porto Feliz. O município registrou outras 2 pessoas com Covid-19. Agora já são quantos casos no total? Subiu de 51 para 53 o total de casos confirmados na cidade de Porto Feliz. Os casos suspeitos também aumentaram de 30 para 36, sendo que 32 estão em isolamento domiciliar e 4 estão em internação clínica. Porto Feliz já registra 3 mortes confirmadas por Covid-19. Nova morte por coronavírus é confirmada em Indaiatuba. O número de pacientes que testaram positivo para a doença já passa de 300. 321 casos confirmados em Indaiatuba. O total de óbito com esse novo óbito confirmado ontem chega a 26. Uma mulher de 86 anos veio a óbito no dia 31, possuía diabetes e hipertensão. 321 casos confirmados no total, entre eles 23 estão internados, 272 pacientes já estão curados e 26 mortes confirmadas. Indaiatuba ainda tem 171 casos suspeitos aguardando resultados, entre eles 26 casos em internação clínica, 13 casos suspeitos em UTI. A cidade de Indaiatuba investiga ainda 8 óbitos suspeitos por Covid-19, Tiago.
Jundiaí confirmou mais 3 mortes por Covid-19. A informação de quem sejam as vítimas e quando ocorreram os óbitos? Homem de 63 anos, era portador de doença cardiovascular crônica, tinha diabetes e obesidade. Uma mulher de 71 anos, portadora de neoplasia. E um homem de 67 anos, portador de doença cardiovascular crônica. Mais 3 óbitos confirmados em Jundiaí. O número total de casos passou de 1.030 para 1.088. Jundiaí tem ainda 75 mortes confirmadas no total, além de 724 recuperados. Os casos suspeitos aguardando resultados em casa são 65, além de 57 suspeitos internados. Tiago. E em Cabreúva e Votorantim tem informação desses municípios? Cabreúva divulga boletim dia sim, dia não, então o último que temos aqui é da segunda-feira, 58 casos confirmados, entre eles 3 mortes registradas na cidade de Cabreúva, 19 casos suspeitos. Votorantim registrou mais 3 casos de Covid-19 ontem. Agora a cidade soma 150 casos confirmados, sendo 10 óbitos. Entre os 150 casos confirmados, 117 já estão recuperados. 15 estão em isolamento domiciliar, 8 seguem internados e 10 foram a óbito. A cidade apresenta ainda 3 casos suspeitos que aguardam resultado. Desses, 2 estão em UTI. Desde o total do início da pandemia, o total de casos, 201, já foram descartados na cidade de Votorantim, Tiago. E o Brasil não para de registrar recordes, né? O novo ocorreu ontem. 1.262 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o novo recorde do país. Pois é, o novo recorde, chegando a 31.199 pessoas que perderam suas vidas. Na segunda-feira eram 29.937, 1.262 novas mortes incluídas em 24 horas. Total de casos confirmados no país é de 555.383, eram 526.447 pessoas infectadas na segunda-feira, foram incluídos 28.936 casos em 24 horas. 300.546 pacientes estão em acompanhamento, 223.638 pacientes já estão recuperados, segundo o Ministério da Saúde. Com essa contagem, o Brasil se junta a outros 3 países que ultrapassaram a triste marca dos 30 mil mortos. Está ao lado da Itália, que tem 33.530, que já foi o epicentro da doença na Europa, do Reino Unido com 39.452, uma das taxas de mortalidade mais aceleradas do mundo, e dos Estados Unidos, que contam mais de 106 mil mortes. Desde que a primeira morte foi registrada no Brasil, no dia 17 de março, o país levou 2 meses para somar 15.662 mortes no dia 16 de maio. Depois disso, o salto que fez dobrar o número de vítimas ocorreu em apenas 17 dias, Tiago. E o estado de São Paulo segue sendo o epicentro da doença no país, registrou 327 novas mortes causadas pelo novo coronavírus ontem. O número é o mais alto desde o início da pandemia. Também foram registrados 6.999 novos casos confirmados, número que também supera o recorde anterior. Desde o início da pandemia, o total no estado chegou a 7.994 mortes e 118.296 casos confirmados da doença. O recorde anterior de novos casos ocorreu na última quinta-feira, dia 28, com 6.382 confirmações em um dia, logo após o anúncio feito pelo governador do estado da flexibilização gradual da quarentena para algumas regiões do estado, Já o recorde de mortes pertencia ao dia 19 de maio, quando foram confirmadas 324 mortes. Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o Comitê da Saúde de São Paulo atribuiu o avanço dos casos ao aumento da capacidade de testagem do estado. O governo defende que, apesar de mortes e casos estarem subindo, a epidemia está crescendo mais devagar no estado de São Paulo, Thiago. E autoridades do estado disseram ontem em coletiva que esses números tendem a aumentar nos próximos dias devido a essa testagem rápida que está sendo feita no estado de São Paulo. Disse que as pessoas não devem se assustarem, porque a tendência é que realmente aumente os casos em todo o estado. Isso tendo toda a flexibilização e tudo mais, dando essa falsa sensação de que está tudo bem no estado de São Paulo,
quando realmente não está. Exatamente. 8h13, mudando de assunto, falamos do Brasil, das cidades da região e no mundo. Como é que tá? Estados Unidos lidera aí a quantidade de casos confirmados, o Brasil está logo na sequência, Luciano? Exatamente, são 6.399.876 infectados em todo o mundo, os Estados Unidos com 1.831.821 infectados, deve alcançar a marca de 2 milhões até o fim da semana. No Brasil, 555.383, segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. O número de mortes em todo o mundo também não para de subir, Tiago, são 380.662 mortes em todo o planeta. Os Estados Unidos lideram esse ranking com 106.181 mortes, seguido do Reino Unido, Itália e Brasil. E falamos também aqueles números que a gente gosta de anunciar, o número de recuperados em todo o mundo, 2.743.777 já se curaram da doença. Os Estados Unidos com maior quantidade de curados, 463.868 pacientes já recuperados. No Brasil, 223.638 recuperados. Tiago. Bom, Itu teve redução no índice de isolamento social no primeiro dia da flexibilização no comércio. Nas outras cidades da região, a situação foi parecida. Pois é, na segunda-feira, 43% no isolamento social de Itu, o mesmo índice da sexta-feira passada. Domingo foi 52% e sábado 49%. Salto, 42% na segunda-feira, domingo 49%, sábado 47%. Sorocaba, 42% na segunda-feira, domingo 47%, sábado 47%. Segunda, 48% em Indaiatuba, domingo 54%, sábado 50%. Indaiatuba sempre ali com os melhores índices de isolamento social de toda a nossa região, Tiago. 8h21, notícia um tanto preocupante agora, hein? Taxa de ocupação das UTIs voltou a subir no estado de São Paulo. Pois é, o total de pessoas internadas para tratamento de Covid-19 caiu. São 11.940 pacientes, sendo 7.479 em enfermaria e 4.461 em UTIs. Apesar disso, a taxa de ocupação das UTIs voltou a subir. No estado, o índice foi de 69,3% para 73,5%. Na Grande São Paulo, o número foi de 83,2% para 85,3%. As altas hospitalares de pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus subiram para 22.265. Tá aquela questão, né, que as cidades da Grande São Paulo estavam questionando o governo do estado porque estavam ainda na fase 1, né, na faixa vermelha, que não permitia a reabertura do comércio. E um dos indicadores era os leitos de UTI, ocupação, né, por cada 100 mil habitantes. Então está aí um pouco da explicação também. Enfim, depois o governo voltou atrás, mas está aí mostrando que a quantidade de ocupação dos leitos segue bem elevada em todo o estado, principalmente aí na Grande São Paulo. Bom, e com a flexibilização da quarentena, mais de 30 shopping centers reabriram no estado de São Paulo. No Brasil, já são mais de 200 em funcionamento. Pois é, Tiago, o país já contabiliza 218 shopping centers reabertos em 90 cidades de 14 estados, segundo o balanço divulgado no fim da tarde de ontem pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. Os 218 shoppings reabertos representam uma fatia de 38% do total de 577 estabelecimentos desse tipo em todo o país. Em São Paulo, as primeiras reaberturas começaram nesta semana após o governo ter anunciado a flexibilização progressiva das regras. 32 shoppings abriram na segunda-feira e mais 6 ontem. Até o momento, 15 cidades já reabriram seus shoppings, todas no interior do estado, incluindo aí Itu, Sorocaba e Jundiaí aqui na nossa região, né? Na cidade de São Paulo, todos os 54 shoppings permanecem fechados e a reabertura só ocorrerá após a aprovação pela Prefeitura das propostas e protocolos apresentadas pelos setores econômicos. O protocolo de reabertura dos shoppings prevê retomada parcial dos serviços e lojas, com exceção dos cinemas, entretenimento e atividades para crianças. Em Itu, o Plaza Shopping está aberto desde segunda-feira, né, seguindo aí as medidas exigidas pelas autoridades,
com horário de funcionamento facultativo para as lojas de segunda a sábado, de meio-dia às 8 da noite, aos domingos e feriados das 2 da tarde às 8 da noite. Nas lojas da praça de alimentação e cafeterias, está proibido o consumo local, sendo permitidos apenas a retirada no balcão para viagem ou o sistema delivery, que já vinha funcionando, né, Tiago? É obrigatório também o uso de máscara facial para a permanência dentro do shopping. A cidade de Itu que contrariou o Plano São Paulo do governo... Várias regras, né? Várias regras, uma delas é com relação ao horário de funcionamento, sendo que o Plano São Paulo estabelece no máximo 4 horas. Aqui, principalmente o shopping, né, está funcionando aí do meio-dia às 8 da noite, claro, de forma facultativa, mas está funcionando, né? E a outra questão também, a capacidade por cada estabelecimento, sendo que no estado era permitido 20%, aqui foi ampliado para 35%, né? Sendo que até o Ministério Público já está pedindo explicações à Prefeitura de Itu porque atribuiu a esses aumentos, contrariou o Plano São Paulo e quer explicações, né? Não só Itu, né, Tiago? Outras cidades também, o governo do estado afirmou que os decretos e ações dos municípios precisam observar a classificação dada pelo Plano São Paulo, né, que foi baseada no panorama da evolução da doença, na capacidade de atendimento da saúde pública aí na região. A administração estadual também alegou que o não cumprimento autoriza o estado e o Ministério Público a entrarem com ações para suspensão desses decretos nas cidades. Aqui em Itu já ocorreu. O Ministério Público está pedindo explicações à Prefeitura, quer saber quais critérios foram utilizados para que fosse descumprido algumas normas aí do Plano São Paulo. Bom, mudando de assunto, por causa da pandemia, o prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem foi prorrogada. Boa notícia para os estudantes. Pois é, para amenizar os transtornos decorrentes da pandemia, né, o INEP ampliou o prazo para o pagamento do boleto do Enem. A nova data, porém, Tiago, é meio assim uma piada, né? Curto, daqui uma semana. Próxima quarta-feira, dia 10. Os novos boletos serão disponibilizados a partir de hoje. Cabe ao participante ou responsável visitar a página do participante do Enem no site do INEP e selecionar aí a opção para gerar um novo boleto. Segundo o INEP, mais de 5.700.000 pessoas já tiveram suas inscrições confirmadas. Ainda nem está confirmado a realização do Enem e poderiam ter prorrogado um pouco mais aí o prazo para pagamento desse boleto, né? Pelo menos um mês, né? O Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de Itu, disponibilizou um site, né, para divulgar pequenos negócios aqui na cidade. Você que é trabalhador informal, tem o seu negócio próprio, tá aí o SEBRAE oferecendo ajuda para esse grupo de pessoas, né, esse grupo de profissionais aí conseguir retomar as atividades. Uma boa medida, viu, Tiago? O posto do SEBRAE aqui de Itu, com o objetivo de prestar apoio ao microempreendedor do município, lançou essa ferramenta que pode auxiliar as empresas nesse momento de pandemia, né? É o site Pertinho de Casa. O site Pertinho de Casa conecta compradores e vendedores em função do interesse comercial e localização, né? Nesse primeiro momento, o SEBRAE solicita que prestadores de serviços ou vendedores se cadastrem no site. Dessa maneira, o comerciante já começa a divulgar seus produtos e serviços. Para eletricistas, jardineiros, diaristas, verdureiros e pequenos comerciantes, a inscrição é pelo próprio site de forma gratuita e rápida, sendo necessário apenas um telefone com WhatsApp. É importante, né, que os empreendedores se inscrevam no site pelo endereço pertinhodecasa.com.br. Aí, claro, a gente recomenda sempre valorize o comerciante local, né, da cidade, assim você ajuda a fortalecer a economia do município. Que legal, ótima oportunidade mesmo, né, uma ferramenta e tanto aí para os trabalhadores informais, pessoal que trabalha os micro, pequenos empreendedores. Repete pra gente, para quem não anotou, pessoal, você que trabalha por conta própria, quer divulgar o seu trabalho, o seu serviço, o SEBRAE está oferecendo essa plataforma digital. pertinhodecasa.com.br. Depois, Thiago, claro, vai ser divulgado para o grande público em geral, né? Então, todos os comerciantes, pequenos comerciantes, né? Os trabalhadores autônomos podem divulgar ali o seu negócio. Depois vai ser como se fosse um banco de dados para qualquer possível cliente consultar, fazer a consulta através do site dos serviços oferecidos na cidade, né? Que legal, pertinhodecasa.com.br. Exatamente. Então você que tem o seu negócio próprio aí, quer divulgar, quer mostrar que está
trabalhando, divulgue lá, fica à vontade, plataforma super segura aí do Sebrae, em órgão importante que desenvolve um bonito trabalho aí junto aos micro e pequenos empreendedores. Fechamos assim essa cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, com muita informação apurada e checada para você, ouvinte Cidade. Um ótimo dia para todo mundo, uma ótima sequência de trabalho para você, Thiago. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano, obrigado pela participação e a gente segue com o show da manhã, já na volta dos comerciais, muita música para você. Quem acompanha a gente aí pela live no Facebook, acesse agora radiocidadeitu.com.br para continuar ouvindo a gente, ou então sintonize 104,7 no rádio para você de Itu e região.